E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos aqui juntos, reunidos em pensamento e também em oratória, para estudarmos a obra Nosso Lar, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos na nossa meditação, na nossa leitura e no nosso raciocínio nessa obra Nosso Lar, né? Nos explica e nos demonstra, exemplifica o plano espiritual, né? O céu, o céu que nós sonhamos tanto durante tantas existências, que nós espíritas hoje inventamos. O céu, o inferno, o demônio. Não, hoje a gente não inventou não, a gente inventou ontem. Isso, nós espíritas anteriormente inventamos, nós espíritas de hoje, né? Espírita não de nos hoje. iludamos. Não hoje, é. Toda vez que criticarmos alguma atitude do passado com relação à igreja, né, pessoalmente, nós estamos falando de nós mesmos, com certeza, né? Então nós estamos no capítulo de número 5, André Luiz recebendo assistência médica, em que o enfermeiro Lísias, enfermeiro, assistente social, visitador, o homem trabalhador, está se apresentando a ele. Ele atende 80 pacientes por dia. Nossa! Hoje é bom. Hoje é bom. Hoje é bom. Mas ele vai explicar isso aqui, que só dá alegria, né? Então, parágrafo que nós estamos no parágrafo 17º, é isso? Não, 18º. Nosso lar não é. Eu vou voltar um pouquinho. Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu, né? Porque tinha só fazendo um resumo aqui. Ele já tinha falado dos pobres obsediados que aparecem lá completamente de órbitas vazias, né? O homem que gastou, ele chama de imprevidente, né? Gastou os seus órgãos do lado errado, do modo errado, e aí aparecem sem eles, né? E também dos pobres obsediados das aberrações sexuais. Nós colocamos isso, explicamos, né? E dessa questão das aberrações sexuais, e falamos da questão da nossa afinidade com isso, né? Por isso a responsabilidade também nossa, né? Porque se fôssemos vítimas não ia aparecer assim, aí seria justiça de Deus, né? Mas não é o caso. E aí ele continua assim: identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Então, André Luiz não é nenhum vitorioso, não é? Muito pelo contrário. Ele vai falar mais na frente, em algumas obras na frente, que nós podemos falir em 3 áreas, né? Com a família, consigo mesmo, com a sociedade e consigo mesmo. E ele falhou nas 3. Ele mesmo vai falar isso. Como a maioria de nós. Como a grande maioria de nós. Grande maioria de nós, né? Isso. Há exceções, graças a Deus, que são esses espíritos que vêm para nos ajudar, para nos servir de guia. Porque, é um parênteses, pessoal, guia a humanidade sempre esteve, sempre. Daqueles que nós podemos nos guiar nos exemplos, mas modelo só Jesus. Tá? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, modelo e guia. Bom, ele continua. Somos felizes, sim, porque temos trabalho. Então ele está dizendo que eles são felizes, apesar de não serem espíritos vitoriosos, são felizes. E por que não é vitorioso, mas é feliz? Porque tem trabalho. E aí lá na pergunta 321 do Livro dos Espíritos, 676, desculpa, pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência.
Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade, né? Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre trabalho. E retornando em outra pergunta, os espíritos afirmam que toda ocupação útil, na pergunta 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, porque senão o aleijado, o sem braços e sem pernas não trabalharia e trabalha. Aliás, nós temos vários exemplos aí de superação incríveis, né? De boa vontade, de querer progredir, apesar de toda deficiência, apesar dos regimes de sanções que nós já lemos aqui, conforme está no livro Ação e Reação, em que o espírito pede certas limitações no corpo, né? Mas apesar disso, o espírito vem e ele já aprendeu que o esforço tem que ser dele para progredir. E apesar de certas limitações no andar, no enxergar, no ver, no mover os braços, ele trabalha. Ele é um ativo nos esportes, ele faz alguma atividade com a mente, ele não fica inerte, né? Então, é o exemplo do que ele está falando aqui. Somos felizes porque temos trabalho, né? Só para complementar, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. E nós pegamos aqui um livro do espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título do livro é Espírito e Vida. E ela tem uma página sensacional, que se chama Preguiça, o título da página. Se chama Preguiça. E ela começa assim: na sua primeira epístola à igreja de Corinto, no capítulo 11, o apóstolo Paulo informa que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, né? E ela vai lá no meio, ela continua o texto e ela fala assim: em verdade, na terra dorme-se em demasia. Aí ela começa. A gente já citou em programas anteriores que um comentário de uma amiga nossa dizendo que o Emmanuel, ela foi ver aquele filme sobre a vida do Chico, dizendo que o Emmanuel era um carrasco. Quando você lê os livros da Joana, não sei o que ela vai achar, que a Joana não é fácil não, ela vem assim, ó: dorme-se por necessidade de refazimento, dorme-se por não se ter o que fazer, dorme-se por dormir. E ela vem citando várias situações em que nós nos encaixamos, principalmente esse que eu vos falo, né? Enfermidade se desenvolve facilmente quando a inércia mental lhes concede campo, né? Aí ela pede a nós: exercita a mente e membros na ação, desperta para a vida. Então não é só exercitar a mente. Se você tem os membros, é para ser usado, é o que ela está dizendo aqui, não é? Atua diligente onde estejas, em todo lugar há oportunidades para quem gosta de trabalhar. O problema é que muito se destaca na atualidade é o da preguiça. Aí ela conclui: o cristão decidido, a exemplo de seu mestre, é atuante, adversário natural e espontâneo desse corrosivo odiento. No entanto, muito requestado e bem aceito, a preguiça. Corrosivo odiento que ela está se referindo e que é muito requestado e muito bem aceito por nós é a preguiça, né? Então, a exemplo do mestre, né? Que o tempo todo trabalhou. A gente vê aqui nesse parágrafo que o Marco leu a questão da alegria, não é? Que ele fala que a alegria habita cada recanto da colônia. E infelizmente nós nos dias de hoje estamos observando que as pessoas estão perdendo a alegria de viver, estão perdendo a capacidade de ser gentil, de ser afetuosa, educados. Nós estamos perdendo isso. Nós nos lembramos que quando Jesus ele encarnou na Terra, os anjos falaram aos pastores, não é, que
eu vou ler aqui para vocês como está escrito em Lucas 2, versículo 10 a 11. O anjo, porém, lhes disse, falando aos pastores, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é? Então, nós, os cristãos, apesar de todas as dificuldades, deveríamos ser pessoas alegres, mais alegres. Nós não estamos nos referindo aqui à questão da balbúrdia, do excesso de brincadeira, não é isso. Mas o sorriso, ele deve viver, não é, nos nossos semblantes, porque ninguém tem culpa dos nossos problemas, não é? Porque nós sabemos algumas razões para que isso não aconteça. Ninguém tem culpa de nossos problemas. A gente, de alguma maneira, conhece Jesus, sabe que nós somos amparados o tempo todo, que a nossa desencarnação, ela é tutelada, como também a encarnação. Então, nós devemos ser alegres, porque nós, enquanto cristãos, a gente conhece a proposta de Jesus e ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então não é razoável que a gente se torne pessoas tristes. Eu sei que vão ter dias que realmente a gente vai ficar mais choroso, vai ficar um tanto mais acabrunhado, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. A gente até entende, e Mateus fala isso no capítulo 24, que no final dos tempos a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos esfriará. Mas isso porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho chegou a um patamar tal que a gente já acaba se esquecendo de que Jesus e toda a mensagem dele é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que vai nos ajudar a lidar com as aflições que nós temos na vida e que são aflições que foram criadas por nós mesmos, ou em outra encarnação, ou nessa mesma, não é? Às vezes o Marco fala aqui da diverticulite dele, da úlcera dele, mas ele não nasceu com ela, não. Isso aí, não é comportamento atual, é como Kardec coloca lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que as nossas aflições têm duas causas, uma nas encarnações passadas e outras nas atuais. Então, mesmo com as nossas aflições, que a gente não perca, não é? Assim, a alegria, o afeto, o carinho, que isso, porque, poxa vida, parece até que a gente não conhece Jesus, porque os anjos disseram, eis que vos trago hoje a boa nova de alegria. Jesus nasceu, o nosso Salvador, né? O importante, que é um exercício muito importante para nós, é não permitir que a tristeza e a revolta do outro não nos contaminem, né? Isso também isso é que é o exercício muito difícil para nós todos, né? Estou falando por mim, claro. Porque a gente acha que só as bactérias é que contaminam, né? Não, nós vamos ver no livro Os Mensageiros, os vírus e os vibriões mentais que andam pelas ruas e pelas vias públicas, e que facilmente nós contraímos, né? Que tomemos, como o Dr. Bezerra fala na mensagem, há pouco tempo, durante a pandemia, que nós tomemos a vacina da compreensão, a vacina da humildade, a vacina da fé. E que somando isso tudo, vai dar numa alegria responsável, né? Numa alegria cristã. Porque realmente tem coisa mais linda do que você ver uma turma de criança alegre, feliz. Se você não sensibilizar com isso, tá mal. Então é isso, é alegria. E a criança, nós entendemos, quer dizer, tudo é personificação da bondade divina, se você olhar a natureza, tudo. Mas uma criança, né, é a sabedoria divina em pessoa. Põe aquele inimigo do passado, que nós não temos que saber quem é, não interessa, mas põe ele no corpinho frágil, dependente, né, o sorriso. A alegria é uma coisa tão contagiante,
na questão do espírito, que você vê que nós nascemos sem dentes, sem nada e somos bonitos. Cabelo. Sem cabelo, quer dizer, sem cabelo, sem dente. Todo mundo acha bonito. Né? O queixinho do avô, o nariz da avó não é nada, parece um joelho, mas é bonito. E é isso, é a alegria cristã, realmente. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, é só um comentário. É muito importante o que ele diz aqui para o André Luiz, porque é o que vai marcar a vida do André Luiz aqui na colônia, no plano espiritual, no trabalho dele. Nós somos felizes porque temos trabalho. Né? Ele está sentindo prazer no que ele está fazendo. A gente comentava lá no centro há pouco tempo atrás sobre um gari que ficava lá no nosso bairro, na Penha, e que ele usava aquele chapelão de palha. Não sei se chegou a ver, eu cheguei a ver algumas vezes. E ele varria sempre o mesmo trecho. Toda vez que você passava por ele estava cantando, ele dava bom dia para quase todo mundo, mas era um bom dia assim, bom de ouvir. Às vezes a pessoa estava preocupada, indo para o trabalho, sabe lá quantos problemas na cabeça, saindo de casa, indo encontrar os problemas no trabalho também, receber aquele bom dia, né? Aquele bom dia assim, né? Que com certeza vem com uma irradiação positiva, e é um passe, é o fluido que você recebe, né? É diferente de você cumprimentar e não ser correspondido, né? Mas é isso, é o ensinamento que ele está trazendo aqui pra gente, né? É a alegria do trabalho. Porque o trabalho é divino compromisso, espíritos do céu guiando-nos os passos, e aprendendo a semelhante lei, Deus nos deu as mãos e os braços, não é? Muito bem, é verdade. É uma música. Não vou cantar porque é falta de caridade, mas vamos lá. Aí exigir muito, né, dos ouvintes. Muito dos espíritos, vamos lá. E dos ouvintes, né? Dos ouvintes também, coitado. Os espíritos bons fica. Quando o Marco canta, quando eu canto, é bom que os espíritos desequilibrados vão embora. Como eles não têm paciência para nos aturar, eles vão embora. Só ficam os bons, que têm paciência, que nos aturam com toda tranquilidade. Vamos continuar aqui, Marco, no parágrafo 19. Só um ensinamento aqui, rapidinho, da alegria. Do Albino Teixeira. Achei. É no livro Sentinelas da Luz, autores diversos, Sentinelas da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier também. O Albino Teixeira, esse espírito, diz assim: tanto quanto se nos faça possível, efetuarmos demonstrações de tolerância e humildade, perante aqueles com quem ainda não nos harmonizamos no caminho da vida, notadamente aqueles que nos sejam menos simpáticos ou que se nos erigem na estrada em motivos de preocupação. E o título da página é Receitas de Alegria. Então, ele fala 10 itens aqui, 9 itens, e no último ele faz esse resumo. O treino para isso, porque senão fica uma alegria falsa. O treino para isso é demonstrar, pessoal, é o treinamento. Tolerância e humildade. Mas perante aqueles que a gente ainda não se harmonizou. Porque com o outro é mais fácil. Então esse é o treino da alegria. É você demonstrar para ele, é o que a Joana de Anjos diz, o Divaldo coloca. Se alguém quer te atirar a lama, desvie. Porque se você enfrentar, você vai ficar sujo de lama. E se você desviar, a lama não bate em você e quem fica sujo é a pessoa que atirou. Esse é o treino para nós. Então o treino da alegria é esse, né? Demonstrar tolerância e humildade. Porque no exercício da demonstração, a gente acaba adquirindo. É a segunda natureza que a gente adquire com o hábito. Isso. E a alegria aqui não é só questão de gargalhar, de brincar, fazer piada. A alegria aqui é do sorriso, da gentileza, do carinho. É essa alegria que a gente está falando. Porque senão muitas pessoas vão achar que a festa do carnaval é um dia de alegria. Não é. E a gente sabe muito bem que a época do carnaval... pelo menos o carnaval que a gente vivencia agora, não é? De uns 30, 40 anos para cá, infelizmente é uma festa muito comprometedora, porque muitos vão ali não para realmente exercitar a alegria, vão ali para
exercitar os seus prazeres, as suas paixões, os seus desequilíbrios. E a gente que é espírita, a gente até comenta lá no centro, né, aquela música, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, é engano. Atrás do trio elétrico vai muitos que morreram e que não se conformam de ter desencarnado, não querem fazer um aprendizado no mundo espiritual e vão ali para sugar as energias de quem está ali desequilibrado pela gula, pelo sexo, pela bebida. Então não é esse tipo de alegria que a gente está falando, não. A gente está falando a alegria do carinho, repetindo, né? Do afeto, do sorriso, não é? E é esse tipo de alegria que André Luiz fala, né? O Lísias fala para o André Luiz que em cada canto habita cada recanto da colônia. Né? O problema da gente não ser alegre, porque por enquanto a gente ainda não consegue, como Paulo de Tarso, meditar que a gente tem que aprender a tudo dar graça. A gente, não é, Paulo de Tarso sempre enfatizava, não é, aos seus amigos das igrejas que ele escrevia, ele sempre falava que a gente devia se regozijar sempre, que a gente devia dar graça sempre. Aliás, uma das primeiras manifestações de Jesus publicamente, vamos dizer assim, né? Que nós falávamos antigamente dos milagres, né? Foi festa, a água, ele transformou a água e estava faltando o vinho, ele transformou a água em vinho nas bodas, no casamento. Numa festa, no casamento. Isso está muito bem explicado. No Boa Nova, Boa Nova, Campos, Boa porque Nova. Lá em Boa Nova, a conversa de Jesus, eu acho que com Pedro, Isso, eu não sei qual é o espírito, mas deve ser Pedro. Pedro que estudou a Jesus, mas por que transformar? Aí ele fala, né, você não sabe qual é a alegria, né, de servir a um amigo, quer dizer, aquele prazer de ajudar uma pessoa, porque ali naquela festa estava faltando vinho para os convidados. Então, como Pedro, eu acho que é Pedro, depois a gente no próximo programa a gente a gente vai procurar aqui, a gente fala direitinho a frase que Jesus diz para Pedro, que a gente deve ter alegria em ajudar um amigo. Então é essa alegria que a gente está falando e que com certeza o Lísias também está falando para o André Luiz, que a gente não entre em desespero na hora da nossa aflição, que a gente, por enquanto, a gente não consegue fazer como Paulo, né? Agradecer por tudo, até pelas aflições, mas que a gente não se desespere, já é um caminho, né, que nós temos a seguir. Aí no próximo programa a gente vai procurar, vamos repetir aqui na rádio as palavras de Jesus para Pedro quanto à questão de sentir alegria em servir o nosso próximo. Então, muito obrigada a todos pela audiência, pelo carinho que vocês nos recebem nos seus lares ou nos lugares onde vocês estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.